Edição da última final da Copa Verde, Paysandu e Goiás empataram no Mangueirão em um confronto que muito pouco retratou o que aconteceu na final do Regional e que muito pouco ou quase nada trouxe a diferença em que as duas equipes têm na tabela da Série B. Se de um lado um Paysandu buscava a primeira vitória na competição, do outro o Goiás buscava um conforto maior na liderança. Vou trazer um pouco do que aconteceu nesses 90 minutos da partida. Também vamos falar sobre os destaques individuais, tanto pontos negativos como pontos positivos das duas equipes. Quero que antes de dar sequência aqui no vídeo, você fique à vontade para deixar um pouco da sua opinião, se você pôde ver a partida ou não. Deixa aqui se você acredita que o placar retrata o que foi o jogo ou se o placar poderia ter sido outro. Deixa o joinha também para que o vídeo ganhe relevância e possa alcançar mais pessoas. Também se inscreve no canal, todo dia tem Série B em destaque por aqui. Nos últimos dias eu fiquei um pouco fora do ar, praticamente uma semana fora do ar, porque estou num processo de mudança. Inclusive o cenário aqui também está mudando um pouco, mas daqui para frente a gente vai voltar com conteúdos diários da Série B, inclusive com a seleção da Série B, que eu vou estar trazendo aqui sobre uma convocação dos 32 melhores jogadores da Série B de 2025, com peças do Goiás, e estou vendo também uma possibilidade de colocar uma peça do Paysandu nessa lista de convocação. Um pouco de uma brincadeira, mas também trazendo os destaques dessa Série B de 2025. Falando de destaque, vamos começar falando desse jogo com um ponto que pode incomodar um pouco o torcedor do Paysandu, mas é um ponto que talvez ele me incomode um pouco em relação às críticas que são colocadas sobre algumas peças individuais do Paysandu. Tudo bem, o Giovani ele não é uma peça que atingiu o nível esperado, muito distante disso, mas quando você olha para o meio de campo do Paysandu, vamos lá, colocando esse meio de campo com Vilela, que começou como o primeiro volante nesse jogo, o André e o Matheus Vargas. Quais desses três nomes estão entregando alguma coisa? O Vilela ele está entregando alguma coisa. Quando você olha para André e quando você olha para o Matheus Vargas, nenhum deles consegue desenvolver o mínimo esperado, além de alguns flashes do Matheus Vargas. E aí vem o ponto recorrente das críticas sobre o nome do Giovani. Giovani, repito, não está atingindo o mínimo esperado pelo torcedor do Paysandu. Mas tecnicamente, quando você olha para as peças do elenco do Paysandu, e uma peça que você pode esperar mais desse grupo para criar situações, uma dessas peças é o Giovani. Eu confio muito mais no Giovani do que no nome do Matheus Vargas. O que pode estar sendo como um ponto de crítica, e talvez com razão? A falta de intensidade do Giovani, além também dele tecnicamente não viver um grande momento. Mas quando você, aos 40 minutos do segundo tempo, é claro que o torcedor do Paysandu tem todos os motivos do mundo para reclamar sobre esse elenco, mas quando você, aos 40 minutos do segundo tempo, o Luizinho olha para o banco, quem pode me gerar mais criatividade nessa reta final de jogo? Acho que a peça que ele olha para o banco, ele olha com alguma possibilidade de mudar, é o Giovani. E isso retrata um pouco da limitação que o elenco do Paysandu tem também. Você olha para o meio de campo do Paysandu, é um meio de campo que tem peças escassas em relação a poder mudar a história de um jogo. Mas falando sobre o jogo em si, acho que quem viu a final da Copa Verde no retrato geral dos 180 minutos, viu, principalmente no jogo no Mangueirão, viu um jogo em que o Paysandu foi superior, né? Você olha para o primeiro jogo da final da Copa Verde, o Paysandu foi superior e o Goiás conseguiu segurar o jogo, segurar o 0 a 0 e comemorar o resultado do jogo 1 com um empate. E o jogo 2, o Goiás foi melhor e o Paysandu conseguiu um empate nos últimos instantes do jogo. Então a gente teve na final da Copa Verde retratos diferentes dos 90 minutos iniciais e dos outros 90 minutos, com equipes dominando cada um dos jogos dentro de casa. O que a gente teve nesse jogo agora da Série B? Um retrato de equilíbrio, tá? Quando você olha para a tabela da Série B, você imagina, poxa, o Paysandu chega com uma desconfiança muito maior, o Goiás tecnicamente deve render mais, deve entregar mais, e isso foi o que aconteceu principalmente nos minutos iniciais das etapas. Então você pega o recorte dos primeiros 20 minutos do primeiro tempo, se teve um Goiás superior, e um Goiás explorando muito as figuras de Lepo, de Diego
e de Pedrinho. Foram os principais personagens do Goiás, a figura de agredir o adversário. Então esses foram os nomes. Quando você olha para o retrato do momento positivo do Paysandu no primeiro tempo, foi na casa dos 30 minutos. Então 28, 30 minutos, o Paysandu conseguiu ter um crescimento no jogo e conseguiu incomodar um pouco. Volta ao final ali do primeiro tempo, o Goiás consegue ter um crescimento. Mas foi um primeiro tempo, e não só o primeiro tempo, foi um jogo com muitas poucas chances reais, assim, de criatividade. Eu falei sobre o meio de campo do Paysandu, mas o meio de campo do Goiás sofre também. Teve a chegada do Benítez, que ainda vai estrear, para gerar mais criatividade por dentro. Então foi um jogo de muita transpiração, mas de muito pouca criatividade. Mas de um Goiás tendo esses destaques individuais além do Paysandu. Quando você olha para os destaques do Paysandu, além do Rossi, que é muito diferente, teve o nome do Edilson subindo um pouco mais. E o que acontecia também com o Paysandu que não aconteceu no início da Série B? Tinha aqui a figura do Maurício, a figura do Luan e a figura do Vilela. Então tinha uma saída de 3 do Paysandu, liberando. O Edilson ele teve muita liberdade desde sempre no Paysandu. Ou o Edilson ou o Brian Borges. O corredor direito tem muita liberdade. Mas o corredor esquerdo, nem sempre. O corredor esquerdo do Paysandu tem mais liberdade quando tem a figura do Heverson. Só que o PK teve liberdade nesse jogo. E aproveitou? Não, aproveitou muito pouco essa liberdade. E aí se tinha um pouco desse desenho, Benítez com muita entrega de intensidade, o Rossi com a entrega técnica, Matheus Vargas com os flashes de sumir e voltar. Quando se olha para o jogo do Goiás, Lepo subindo muito, Caito subindo muito também pelo corredor direito, e também um retrato de um espelho do outro lado, né? Um Gonzalo ficando para a subida dos laterais. O meio de campo do Goiás ele não é criativo. Tem um Gava que é criativo, mas o Juninho é mais de elemento surpresa na área. Foi um meio de campo ok no primeiro tempo. Quando a gente olha para o retrato do segundo tempo, foi um segundo tempo que mais uma vez o Goiás inicia a melhor etapa, e até os 10 primeiros minutos foi um Goiás com um poder maior no jogo, no segundo tempo. Só que depois dos 10 primeiros minutos, inclusive nesses 10 primeiros minutos, tem a chance do Lepo que para no Edilson aos 6, 7 minutos de jogo. E aí vem a faixa ali em que o Paysandu consegue crescer depois desses 10 minutos e consegue também criar alguns momentos de blitz durante o segundo tempo. Segundo tempo que o Paysandu consegue talvez ser um tom acima do melhor momento em que teve no primeiro tempo. O Paysandu no segundo tempo conseguiu ter um pouco mais de imposição. E olhando para as mudanças do segundo tempo, o que dá para a gente trabalhar? Teve a entrada do... Uma mudança que eu acho que é bom a gente citar primeiro, e uma outra justificativa para o canal estar um pouco parado. Vocês estão vendo aqui que a conexão está sempre caindo aqui nesse novo local onde eu estou. Mas falando sobre os pontos das mudanças. Teve essa mudança do Martínez no lugar do André. Eu acredito que essa mudança deveria ter sido antes, tá? Por que eu acredito nisso? Vilela estava saindo como um primeiro volante, então ele sobe com a entrada do Martínez. Acho que o Vilela como um primeiro volante ele ajuda na saída, mas o Vilela mais à frente ele ajuda mais. Teve a entrada do Brian Borges e aí ele vira um ponta, né? O Brian Borges ele vira um homem mais à frente. Depois teve a entrada do Marcelinho no lugar do Nicolas, que sai vaiado / aplaudido. Então tem aqui esse movimento de 3, né? Martínez fica, Luan, Maurício e Martínez ficando um pouco mais para liberar e deixar o Brian Borges como um atacante do lado esquerdo. Do lado do Goiás, e eu acredito que as mudanças do Paysandu trouxeram mais impacto do que as mudanças do lado do Goiás. A entrada do Jajá, eu acho que ela deveria acontecer, mas o Jajá não jogou tão bem assim. O Wellington teve uma queda de rendimento no segundo tempo. No primeiro tempo também não foi tão bem. Teve a entrada do Arthur Kaique depois de uma queda de rendimento do Pedrinho, que teve um grande primeiro tempo. Deixa eu também falar sobre outra mudança. Rodrigo Andrade no lugar do Gava e o Barcelona no lugar do Anselmo Ramon. Aqui era muito mais para troca de fôlego. Mas assim, um retrato geral do jogo. Acho que
O 0 a 0 ele não foge muito do que as duas equipes apresentaram. É claro que avaliando o segundo tempo, e se tivesse que sair um vencedor do segundo tempo, esse vencedor seria o Paysandu. Mas quando eu olho para o primeiro tempo, até os 22 minutos do primeiro tempo, foi um Goiás muito dominante. E um Goiás que tinha mais aproximações, né? Os laterais do Goiás conseguindo ajudar muito, conseguindo dar um suporte legal ao ataque. Então, e isso fica muito claro quando eu trago os destaques do primeiro tempo do Goiás: Lepo, Caito, Pedrinho, e os destaques do primeiro tempo do Paysandu, como Rossi e a figura do Edilson. O Benítez ele tem um destaque maior no segundo tempo, mas assim, preocupa o lado do Paysandu. Não teve um jogo ruim, o Paysandu conseguiu ser competitivo diante do líder da competição, né, diante do líder da Série B, mas o retrato do Paysandu é um retrato preocupante, principalmente a partir da forma em que se comporta no ataque. Conseguiu chegar a incomodar ou pelo menos assustar um pouco o Goiás, sim, mas num retrato geral foi um Paysandu que, além dos pontos individuais que dá pra gente destacar, é um Paysandu muito distante, assim. E um retrato claro nisso é como o Goiás ataca com mais aproximações, um Goiás que tem mais direcionamentos para jogadas. Então, Juninho tendo uma função clara, o próprio Wellington, que não foi bem, tendo uma função clara, o Pedrinho também, o Lepo, o Diego. Quando você olha para o lado do Paysandu, o que você tem? O que você espera do Paysandu? O Rossi fazer alguma coisa diferente, o Edilson com liberdade, o Benítez com a entrega física, mas não uma entrega técnica, o Matheus Vargas que some no jogo e que em alguns momentos na temporada ele consegue ter alguns flashes, mas nada muito além disso. E aí por isso que eu toquei naquele ponto de quando o Luizinho olha para o banco e ele coloca o Giovani aos 40 minutos do segundo tempo, eu acredito que é uma escolha de ele olhando para o banco e tentando, o que dá para mudar. Então olha para o Giovani e coloca lá para ver se faz alguma coisa, e principalmente a partir do potencial técnico que o Giovani tem de visão de jogo, mas muito a partir de um desespero também que o Luizinho tem, né? Um grupo que eu não enxergo como o pior tecnicamente, está distante disso, acho que tem outros elencos mais frágeis, mas é um grupo que não está rendendo. Tá todo mundo ali meio que embaixo. O PK está em baixa, Matheus Vargas vive em baixa já há um bom período, na verdade, mas o próprio Edilson teve uma queda, o Rossi muito sobrecarregado no ataque, e do lado do Goiás dá para se ter um saldo minimamente positivo, um empate fora de casa contra uma equipe que vive uma pressão enorme. Vou ficando por aqui, deixa o like, curte o vídeo, deixa a sua inscrição também. A partir desse domingo, nos próximos dias, vamos trazer mais conteúdo novo também, conteúdos voltando a ser diários, mas estou passando por alguns problemas nessa mudança. Até comuniquei aqui nos posts que tem do próprio YouTube. Estou fazendo uma mudança, mudando inclusive de cidade vizinha, mas tem todo um processo de mudança que é cansativo, que tira um tempo enorme, mas vamos voltando aqui aos poucos a colocar conteúdo no canal. Vou ficando por aqui, deixa a sua opinião, se você concorda ou não com a avaliação, deixa o like se curtiu o vídeo, se inscreve no canal, até a próxima.